Olá, eu sou a Nicole e você está ouvindo o Papo de Preta, um podcast feito por e para jovens negras capixabas. Acompanhe o projeto nas nossas redes sociais e fique agora com o episódio. Olá, eu sou Nicole Credidio, jornalista, produtora cultural e agora podcaster. A gente está começando mais um episódio do Papo de Preta, esse podcast que é feito para você, jovem negra capixaba. E hoje a gente vai falar sobre mulheres negras na fotografia. E para isso, eu tenho ao meu lado uma profissional incrível. Laís Nascimento, natural de Colatina, é formada em Sistemas de Informação e atua como fotógrafa especializada em gestantes e famílias. Fundadora do projeto Camélias, que utiliza fotografia para dar poder às histórias e identidades do povo negro. Utilizando as lentes como armas, Laís tem promovido a valorização artística e cultural no Espírito Santo. E hoje ela vem conversar com a gente sobre como é fazer isso. Muito obrigada, Nicole, pelo convite. É um prazer fazer parte desse podcast que dá tanta voz a tantas mulheres empoderadas e pretas aqui do nosso estado. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço pela sua presença e eu queria começar entendendo como que foi essa trajetória, como você deixou os códigos de programação e foi para trás das câmeras. A loucura, né? Sempre gostei muito, né, da área das exatas, sempre me identifiquei muito com a área da computação. A minha trajetória sempre foi no ensino público, né? Fui criada ali em Colatina, estudante de escola pública, moradora de comunidade, né? Minha mãe também é da área da educação. E me apaixonei pela matemática e na hora da escolha, né, ali na saída do ensino médio, escolhi a área da computação. E até então, né, me especializei, me formei na faculdade, com algumas dificuldades, né, de toda menina preta de comunidade. Na minha época, vendi docinho para pagar a faculdade, tive meus percalços ali da vida. Só que a fotografia também sempre fez parte da minha vida, né? Desde pequenininha, eu sempre gostei muito de estar do outro lado da câmera. Eu fiz curso de modelo quando eu era muito novinha, só que nunca via fotografia como uma profissão. E comecei a levar a fotografia durante algum tempo da minha vida como paralelo, né? E fui me descobrindo aos pouquinhos. Eu fazia muitas trilhas durante um tempo da minha vida e começou assim: ah, Laís, acho que você leva jeito. Ah, Laís, tira uma foto minha. E aquela coisa de amigos pedindo para eu tirar foto. E um belo dia eu falei: gente, eu acho que se todo mundo tá falando, talvez eu leve realmente jeito para isso. Acabei me apaixonando, comprei uma câmera, comecei a fazer algumas fotos, comecei ali em paralelo, né, com a computação, né? Eu já tinha me formado, já tinha uma carreira sólida na área de TI. Eu trabalhei por 7 anos depois de formada na área de TI e levava ali em paralelo. Só que aí a fotografia me laçou de uma forma que eu mesma não esperava, né? Saí totalmente das máquinas ali, porque na área de TI a gente fica muito nessa história de ficar entre a máquina e a outra pessoa, né? A gente não tem esse contato direto com as pessoas. E na fotografia a gente tem esse contato real, né? Uhum. A gente se aproxima muito das pessoas. E aquilo ali começou a me cativar muito mais. E eu falo muito com as pessoas que cativou meu coração, né? Foi o que fez balançar meu coração. E aí eu não conseguia mais levar em paralelo um e outro, e aí eu coloquei na balança, e aí eu larguei de vez a fotografia. Tem 2 anos já que eu saí da área de TI e vivo só da fotografia. E você acha que tomar essa decisão foi mais difícil por ser uma mulher negra? Exatamente por já ter trilhado todo esse caminho e enfrentado todas as dificuldades da faculdade, da inserção no mercado? Ah, com certeza. Com certeza. Até por ser
por a fotografia não ser vista como uma profissão, né? E por não ter pessoas com quem eu pudesse me inspirar, né? Recentemente uma pessoa me fez um convite e me perguntou, e eu relutei em aceitar. Ela falou, então me indica então uma outra mulher negra da fotografia. E eu falei, não tem, porque eu também não tive em quem me inspirar para chegar ocupar esse lugar, né? Foi muito difícil estar na fotografia pela situação de não ser uma profissão que as pessoas veem como um sustento, né? Que, não, você não vai ser capaz de se sustentar com a fotografia, ainda não veem a fotografia como isso. E é uma profissão ainda, eu acho, um pouco masculina, principalmente no interior do estado. E achei bem difícil, não foi algo tão fácil, não. E você comentou sobre o fato de você ser do interior. Você acha que ganhar evidência com o seu trabalho é mais difícil por você ser de Colatina? Sim, acredito que sim. Mas acredito que são passos que a gente precisa dar, a gente precisa continuar. Acho que por ser do interior a gente tem que caminhar mais, mas acredito que é possível, sim, que a gente consiga ocupar todos esses espaços. Acho que o principal é que a gente não desista, que a gente persista mesmo, para que a gente chegue, para que a gente alcance também esses espaços, para que a gente esteja neste lugar assim como todos os outros. Acho que desistir não é uma opção, não pode ser um empecilho. A gente estar em Colatina, a gente estar em outro lugar que não tenha tanta visibilidade assim. Acho que a gente precisa persistir e fazer um trabalho, mostrar que a gente pode fazer um trabalho tão bom quanto, mesmo ocupando espaços do interior. E você acha que o fato de você ser de Colatina, a realidade que você conheceu e vivenciou durante a sua vida toda ali, impactam de alguma forma o olhar que você tem sobre a fotografia? Sim, muito, muito. Acho que toda a minha vivência e acho que tudo que eu carrego, acredito que até a forma que a minha fotografia é feita, o tipo de público que eu quero atender, é exatamente tudo que eu carrego, tudo que eu vivenciei ao longo, né, de toda a minha vida. Acho que até mesmo no interior, né, na nossa cidade, as pessoas acham que a fotografia não é para elas ainda. E aí eu tenho tentado trazer um cenário, mostrar para as pessoas que sim, é possível, tentado mostrar que a fotografia é para todo mundo, principalmente para meninas, por exemplo, como fotografia de família, para meninas de 15 anos. Não, ela pode ter um book bonito de 15 anos, igual a gente tinha antigamente, né? Hoje é totalmente diferente o famoso book de 15 anos. Mas ainda há famílias que acham que é um cenário muito distante. E eu acredito que a minha vivência e contar isso e ser uma menina de comunidade e tentar mostrar isso, estar mais próxima dessas pessoas, faz com que elas consigam se aproximar também de mim, consigam chegar ao meu estúdio, ter essa coragem de às vezes me pedir um orçamento, de se aproximar mais de mim. E você acha que para pessoas negras é um ponto que eles consideram quando eles vão escolher o profissional? No caso, eles vão até você, o seu estúdio, porque você é uma mulher negra e alguns deles se enxergam com você? Com certeza. Muito, assim. Acho que tem mudado bastante. Em Colatina, a gente não tem muitos profissionais na área que sejam negros. E eu percebi, inclusive, que as pessoas não tinham fotos profissionais por conta disso, por acharem que isso era muito distante, por acharem que era um valor muito alto, que elas não conseguiriam pagar. E quando elas chegam até mim e tem um acolhimento, né? E às vezes não é a questão de valor, não é questão do preço, não é a questão de, Laís, o seu valor vai ser mais barato. É a questão de ser acolhida, de ser vista como aquela menina de 15 anos se vê em mim. A questão de ter um cabelo parecido. A questão da mãe ver que eu também sou filha de
uma mãe de comunidade, muitas vezes a menina saber que eu estudei na mesma escola que ela, então acaba aproximando muito a gente, e aí as pessoas acabam tendo essa coragem, se vendo muito, se espelhando muito, né? E conseguindo realizar sonhos, porque para muita gente pode parecer bobagem fazer uma foto, mas para muita gente é sonho. É sonho ter uma foto. Muitas mulheres não tiveram as fotos de 15 anos e aí chegam aos 30 e ainda tem esse sonho. E aí chegam lá no estúdio para fazer as fotos de 30. E aí se veem como aquela menininha de 15 anos. E isso é muito importante. É um resgate de autoestima e um resgate de algo da infância que mexe muito, né, com o que a gente foi e com o que a gente é. Com certeza. E eu imagino que para elas também, o momento de chegar no estúdio, né, ter coragem de realizar esse sonho e se sentir confortável diante das câmeras, porque atrás dela tem alguém que se parece com ela, também deve ser muito importante, né, muito reconfortante. Porque por mais que elas não saibam toda a sua história de vida, quem você é, né, a sua imagem já representa muito para elas, assim. E você criou um projeto lindo, o Somos Camélias, que retrata por meio da fotografia a história e a identidade do povo negro. Conta um pouquinho sobre como surgiu essa ideia. Na verdade, surgiu porque chegou um belo dia, eu já estava fotografando, né? E eu fui pesquisar fotos de pessoas pretas e eu não encontrei fotos bonitas, né? Só achava foto do povo preto ou trabalhando, ou em manifestação, ou em tragédia. Eu falei, cara, não é possível, né, que a gente não tenha. Eu ando pela rua da minha própria cidade e tem tanta gente bonita e eu não consigo uma foto bonita agora. E aí eu pensei, pô, e se eu chamasse umas pessoas e fizesse foto? E aí, conversando com uma amiga minha, falei, vamos fazer isso. Vamos chamar algumas pessoas. Ela conhecia algumas pessoas, eu conhecia também. Por minha mãe trabalhar numa escola, eu falei, vou chamar umas crianças da escola. E começou muito assim. Convidamos as pessoas e fomos pro meio da rua. E aí eu precisava de um nome, né? Eu sou muito apaixonada por flores. E, na verdade, eu estava procurando o significado de nomes de outra flor, né? Que eram peônias. Eu tenho tatuado peônias. E vi camélias e vi que o significado de camélias era liberdade. E aí fui pesquisar por que liberdade, né? E achei incrível a história. E aí falei, não, então a gente vai fazer umas fotos e o nome dessas fotos vão ser camélias. E aí fizemos um primeiro ensaio, sim, sem estrutura nenhuma. Chamamos 17 pessoas que aceitaram assim de bate-pronto. Falo que compraram uma ideia maluca e fomos fazer as fotos, que ficaram lindas, por sinal. Fizemos no meio de uma escada e assim nasceu o projeto. Inicialmente se chamava Camélias e aí depois a gente batizou de Somos Camélias, que é até hoje, né? São 4 edições que a gente já teve até aqui. Muito bom, um projeto que assim tem dado frutos, né? A gente tem plantado sementes de camélias durante alguns anos já. Eu conheci o significado, inclusive, das camélias por meio do projeto. Compartilhe um pouquinho sobre qual é o significado e por que foi a flor escolhida para dar nome a esse projeto. As camélias, né? Existia uma plantação de camélias no quilombo do Leblon, no Rio de Janeiro, né? E as camélias eram plantadas nesse quilombo. E existiam os abolicionistas, né? Os a favor, né, da assinatura da Lei Áurea, e que usavam as camélias na lapela dos paletós, né? Tanto homens como mulheres. E que aí, quando os escravos saíam fugidos, né, dos casarões, machucados muitas vezes, né? Correndo, feridos, né? E aí eles avistavam alguém com a camélia, com uma lapela de camélia. Eles sabiam que ali aquela pessoa era um abolicionista e que aquela pessoa podia ajudar de alguma forma, né? Iria dar um abrigo, iria ajudar no ferimento, iria dar comida. Então, por isso que a camélia se tornou símbolo de liberdade. E para nós
se tornou símbolo de liberdade e de também luta, né? Então a gente se batizou como Somos Camélias. Então, símbolo de resistência e de luta, mas também de liberdade. Eu acho essa história linda e eu acho que ela torna o nome do projeto e o projeto em si ainda mais especial. Porque, no fundo, é isso, né? O Somos Camélias também é sobre dar liberdade para essas pessoas negras de se verem em uma posição que até então elas nunca tinham se visto. Sim. Mediante a essa história, nasceu um pouquinho mais do Camélias, porque essa era uma história que eu não conhecia. Aquelas pessoas que estavam ali, aquelas 17 pessoas, não conheciam. E aí eu falei, cara, se essa história ninguém conhecia, existem outras histórias que ninguém conhece. Sim. E aí a gente uniu a isso outras histórias do povo preto que a gente também, que foram omitidas, né? Muitas vezes dos livros didáticos, né? Porque a história foi contada da forma que eles quiseram, da forma que foi benéfica, né? Para o povo branco. E aí eu costumo dizer que se a história tivesse sido contada de uma outra forma, talvez a gente não vivesse no mundo que a gente vive hoje de tanto racismo. E aí eu me propus a ser mais do que só um projeto de fotos, porque inicialmente o Camélia seria só fotos para o Instagram. E aí a gente decidiu que seriam fotos e a gente ia contar essas histórias. Inicialmente a gente contou só a história do Camélias, e aí depois nas outras edições a gente passou a contar outras histórias, né, que não iam para os livros didáticos, ou histórias que iam para os livros didáticos, mas que não têm tanta visibilidade, né, que são passadas assim, de forma muito corrida, né, na grade curricular. E aí a gente vai para as escolas hoje para contar, para ter um espaço, para ter um momento em que os alunos vão lá, vão ver todas as fotos, né, que vão ter esse tema, o tema de algumas histórias, e aí a gente vai falar somente daquilo, a gente vai falar do racismo, a gente vai falar da história que não foi contada da forma correta, a gente vai ouvir, né, muitas histórias. Teve um ano que a gente atendeu cerca de 2.000 alunos, então em novembro principalmente, né, mesmo que só em novembro, mas em novembro é o mês que as escolas abrem as portas para a gente. Então, se abrem as portas e dão oportunidades de a gente entrar em novembro, que a gente vai e fale em novembro. Porque se a gente não for em novembro, não vão falar nunca sobre isso. Então, a gente vai em novembro, no ano inteiro, né? Se convidarem, a gente vai. E aí a gente vai em novembro e faz essa aula com os alunos através das fotos. E aí, todo ano, a gente faz uma edição com um tema diferente, né? A gente fala sobre as histórias, a gente falou sobre música, né? Retratando as histórias de maneira diferente. E todas as fotos também são feitas da mesma forma que foi feita no primeiro ano. Convidamos pessoas normais, pessoas que a gente encontra na rua, pessoas do nosso convívio. Então, quando a gente chega nas escolas, as crianças veem pessoas que elas encontram na rua, né? Então a gente cria artistas do cotidiano. Então é muito legal. Eu acho muito interessante essa camada do projeto, essas camadas várias, né? Porque ele não é só sobre arte. Não que a arte não seja bastante, porque a arte já é muita coisa. Sim. Se a gente pensa que a fotografia é um jeito de registrar memórias, o fato de você não ter encontrado naquele primeiro momento fotografias de pessoas pretas significava que a gente estava sendo apagado da história. Né? Se existe uma história sendo contada visualmente por meio das fotografias, a gente não constava nela, ou quando constava, constava nessa posição de escravidão, de subserviência, enfim. Mas, além de fazer o movimento de criar esses novos registros, o Somos Camélias também educa as pessoas pretas para compreender essas lacunas na história, né? Para entender, tipo assim, por que é que a gente não conhece a nossa própria história? Sim, exatamente. E é muito intrigante como que, a partir do momento que as pessoas conhecem, elas também querem fazer parte, né? A partir do momento que a gente vai nas escolas, as crianças, os adolescentes também querem começar a fazer parte, também querem começar a fazer história. O Camélias começou com 17 crianças e adultos e jovens. O Camélias, no último projeto, a gente teve 78 pessoas.
sendo que nosso projeto é totalmente social, não tem vínculo político, não tem recurso nenhum. Então as pessoas saem da sua casa para fazer um ensaio fotográfico que às vezes dura 8 horas, como durou o último, doando a coisa que quando a gente começa, eu falo, obrigado por me doarem a coisa mais preciosa que a gente tem na vida, que é o tempo. Porque o tempo eu não tenho como pagar o tempo de ninguém. Uhum. E eles vão lá e me dão um tempo em troca, às vezes, de aparecer em uma foto, mas eles querem fazer parte porque tem noção, às vezes, do que uma foto na edição anterior impactou a vida deles. Eu tenho pessoas que estão comigo desde o primeiro ano e que me falaram, Laís, você não tem ideia de como aquela foto me fez eu me ver de outra maneira. Fez o meu círculo de pessoas me ver de outra maneira. Fez o meu bairro me enxergar de outra maneira. Então, é muito maior do que só uma foto, é muito maior do que só um projeto. As pessoas veem as outras com outros olhos. Tem um rapaz que ele é motoboy. E aí eu chego nas escolas e as crianças... Ele entrega açaí. E as crianças quando veem ele, ficam assim, admiradas demais. Porque é o tio do açaí, meu Deus do céu! Entendeu? Uhum. Isso coloca ele em outro lugar. E para as crianças é um grande feito. E para ele também, porque quando ele chega lá com o açaí, ele já não é só mais o tio do açaí, entende? Uhum. Então, como você falou, são várias camadas que vai tornando o projeto não só uma foto, não só a educação, mas vai transcendendo. Uhum. E que poderoso é isso, né? Porque quando a gente pensa, referência é muito importante. Mas para nós, por muito tempo, a gente foi privado de ter referências parecidas com a gente nos espaços de representação, na mídia, na TV, nas revistas, enfim. E hoje, mesmo quando a gente tem, muitas vezes a gente tem uma imagem glamourizada de uma pessoa negra, né? Uma artista, uma celebridade, enfim. E não que isso não seja importante, mas isso não ensina a gente a reconhecer beleza no comum, que é o que o Camélias faz, porque você saber reconhecer beleza no seu igual, que também é da classe trabalhadora, também está vivendo na mesma cidade que você, também tem desafios, também tem problemas. É muito precioso isso, né? Gerar um movimento de orgulho de nós mesmos mesmo, de reconhecer beleza nos nossos semelhantes. Sim, é porque às vezes, acho que na maioria das vezes, né? Para a criança ou para o adolescente, ver uma pessoa que está muito longe dela não torna palpável. Uhum. E aí ela não consegue sonhar da mesma forma, né? Fica longe. Uhum. Agora, quando a pessoa vê alguém muito perto, a coisa muda de figura, né? Eu tive algumas situações que eu já peguei em escolas, né? E essa representatividade que você fala, por algum tempo, eu não acreditava nessa, por exemplo... Eu fiquei muito emocionada, por exemplo, quando teve a Maju no Jornal Nacional. Foi um grande feito. Mas eu não acreditava muito em... precisa ter uma pequena sereia negra. Para mim, não fazia muito sentido. Mas eu tive algumas experiências que me fizeram acreditar o quanto que isso também é necessário. Eu acabei participando de um congresso e a gente montou um aniversário para uma menininha e o tema era Barbie. A menininha era preta, o tema era Barbie. E aí o aniversário rolando, né, e tal, ia ter uma surpresa. E a surpresa era que ela ia ganhar uma bicicleta. Todo mundo sabia, tava todo mundo lá, todo mundo fotografando, né, tudo lindo. E aí chega a bicicleta, vem a menina, nós todos lá esperando, todo mundo ansioso. Só que aí a Barbie ia trazer a bicicleta. E quando chega, a Barbie era uma figura de uma mulher, né? Só que a mulher era preta, vestida de Barbie. E naquele momento, aquela figura preta sendo Barbie para aquela menininha me fez ir para outro lugar, me fez ser aquela menininha. E aí eu entendi, cara,
como que precisa realmente ter uma Barbie preta, realmente uma pequena sereia preta, porque é necessário, é necessário. E ao longo da caminhada, né, nas escolas, a gente vê muitos relatos que são doloridos. Por mais que a gente esteja crescendo em tecnologia, por mais que a gente tenha toda essa questão de já ter uma pequena sereia, a gente tem na Ju, a gente tem representatividade, a gente ainda tem muita criança passando por racismo, querendo ser branca. Eu cheguei em uma escola uma vez que a mãe chegou na escola com a menininha, que a mãe encontrou a menininha passando alvejante com bucha. E a resposta da menininha para a mãe foi: mãe, o alvejante deixa branco. Então, o quanto que isso é dolorido, mas entende? Olha o nível, a gente já tem tanta tecnologia, a gente já tem tanta informação, mas olha a que ponto a gente ainda tá. E aí, quando eu chego nessa escola, eu penso, poxa, a gente já caminhou muito, mas olha onde a gente ainda tá. Se a gente não continuar, olha onde a gente ainda está. Então, o trabalho com essa menininha foi muito complicado, foi muito complexo, porque ela não falava, né? Ela não falava muita coisa e ela tinha um cabelo muito, muito lindo, né? Só que, para minha sorte, ainda bem, eu tinha uma foto de uma menina muito parecida com ela. E eu lembro que eu expus as fotos, ela entrou, participou da palestra, não falou muita coisa, só que ela ficou encarando a foto. Ficou encarando, foi embora. Aí eu falei que eu ia ficar na escola. Ela voltou na hora do recreio e encarando a foto. E aí eu conversei com ela. Eu perguntei: você achou essa foto bonita? Ela, sim. Eu falei: você percebeu que ela é muito parecida com você? E aí ela falou que sim. E aí a gente conversou e tudo mais. Só que, sabe, o que aquela menina não tinha escutado já? E assim, era uma menininha de 8 anos de idade. Então, o que ela estava pensando para... Olha onde a criança foi, porque eu acho que eu nunca pensaria que o alvejante deixa branco por uma pele. E aonde essa menininha estava indo. Então, tipo assim, ao mesmo tempo que a gente tem caminhado muito, às vezes se a gente está tão na nossa bolha em que a gente acha que a gente tem muita representatividade, que a gente já tem um progresso muito grande, que não, ainda não. Ainda tem um lugar que precisa ser cuidado. E esse é um lugar dos bem pequenininhos. É os bem pequenininhos que ainda precisam ser cuidados. Sim. Porque se a gente não for... E se a gente para pensar, né, uma criança não nasce racista. Ela é ensinada em algum momento da vida a odiar a própria pele, a odiar o próprio cabelo, a querer ser branco. E embora eles sejam muito novinhos ainda, o querer ser branco para eles não é só sobre a cor da pele. A gente entende que existe no imaginário de uma criança um conjunto de coisas do que ser branco permite. Ser branco permite eu me identificar com uma princesa. Ser branco me permite ser bonito. Ser branco... E todas essas coisas só estão na cabecinha daquela criança porque ela não entende que o fato de ser preta não impede ela de ser todas essas coisas. Sim. Então, a gente ainda precisa avançar muito no sentido de construir uma sociedade em que essas crianças sentem que é possível ser preta e ser uma princesa. Porque a gente não tem... Para muita gente pode parecer besteira a gente falando, né, de ter uma sereia negra, de ter uma princesa negra, uma Barbie negra, porque são personagens fictícios. Mas tudo bem, a sua infância foi construída a partir dessas figuras. Por que a gente vai roubar das crianças pretas a possibilidade de acessar o lúdico, a imaginação, de se imaginar sendo uma sereia, de se imaginar sendo uma princesa? Sabe, que impacto isso tem na vida dessas crianças, em tudo, assim. Sim, porque a gente cresce assim e, assim como eu achei que isso não me causou impacto. Mas quando eu vi,
Gente, eu parecia realmente uma criança vendo aquela Barbie. Eu queria ir lá. E eu tirei foto com a Barbie. Eu queria ir lá abraçar a Barbie preta, meu Deus. Era tipo assim, a realização de um sonho ver aquela Barbie. Sim. Então imagina para aquela menininha. Entendeu? É muito louco a gente pensar nisso. E eu acho que a função principal do Camélias é dar esse palco. É dar esse palco para todas essas crianças, para todas essas jovens, para todas essas adultas, porque o Camélias não é feito só para crianças, né? Quando a gente vai nas escolas, eu vou para todas as idades. Se eu tiver que ir para o ensino fundamental, é claro que, né? A palestra, a pauta é tratada de várias formas diferentes, mas eu vou tanto para o ensino fundamental como eu vou para o EJA. Eu vou lá conversar com todo mundo, porque todo mundo precisa ouvir algo. E eu sempre falo, se eu for lá e eu plantar uma semente de camélia e uma germinar, para mim tá bom, já valeu o tempo que eu fui lá, não tem problema. Se uma pessoa estava precisando, tá ótimo, porque realmente é necessário. Eu fui no... Se eu contar todas as histórias, mas essa eu vou contar. Eu fui numa escola e eu fui falar sobre cultura da paz e sobre autoestima. E eu fiz uma dinâmica, eram crianças de 9 a 11 anos, e a dinâmica no final era a seguinte: me escreve o que você vê quando você olha no espelho. Eu me vejo, e aí eu recebi um bilhetinho final, né, escrito, e a menina escreveu da seguinte forma: eu me vejo preta, gorda e insuficiente. Ela tinha 9 anos. E aquilo me pegou muito. E foi o ano 2024. Em 2024 eu falei que eu não ia fazer um Camélias. Eu falei, não tem condições, não tem como fazer um Camélias. E eu falei, gente, insuficiente é uma palavra muito forte, né, para uma criança. E aí eu conversei com o corpo docente, e aí eu falo, a minha única forma de fazer as coisas na vida, agora, é com foto. Eu resolvo as coisas com foto. E eu falei, olha, é o seguinte, eu quero fazer um Camélias aqui dentro. Me dá um dia aqui dentro que eu quero fazer um Camélias. E aí a gente fez o Camélias com elas e descobriu várias coisas. Várias meninas que não tinham coragem de sorrir, meninas que tinham vergonha do corpo. E aí a gente levou toda a estrutura do Camélias, cenário, roupas, maquiagem, arrumamos o cabelo delas e fizemos fotos delas para elas se verem bonitas. E aí imprimimos, né, no quadro bonito, 60 por 90, grande. Levamos pro meio da rua para elas se verem, os pais verem, e demos palco para aquelas meninas, para que nunca mais eu tivesse que receber um bilhetinho delas se achando insuficiente. Insuficiente é uma palavra muito forte. É uma palavra muito grande para uma criança muito pequena. Então, nunca mais eu quero ouvir isso de uma criança. E eu acho que a gente resolveu, naquele dia, pelo menos aquela, a gente resolveu. Mas me doeu muito. Essas duas histórias são as histórias que mais me doeram na vida, assim, do Camélias. Porque é muito ruim. E eu fui a criança que sofri bullying, sofri racismo, tinha o cabelo de pico, estudei escola pública, então, gente, a gente sabe o que acontece. Então, e a gente carrega isso durante muito tempo. Se você não trata, se você não tem a oportunidade de tratar, você carrega isso durante muito tempo na vida. Eu descobri isso depois de muitos anos. Descobri isso depois de 20, 30 anos. Consegui tratar. Mas e quem não tem como tratar? Então, se eu puder tratar com Camélias, se eu puder tratar com foto, se eu puder fazer uma criança gostar de um sorriso que ela não gostava antes, se eu puder fazer ela se sentir bonita e fazer a família dela entender que ela é bonita sim, que a gente possa fazer. Acho que esse é o papel principal do Camélias. E eu acho isso muito, muito forte, realmente, e muito triste que essa criança tenha um vocabulário tão amplo para atribuir adjetivos negativos para ela mesma, né? Não consigo imaginar em que contexto uma criança de 9 anos aprendeu
o que é ser insuficiente, né? Muito, muito pesado. Mas o que você falou sobre a gente carregar por muito tempo essas feridas me fez pensar sobre a importância exatamente do camélia ser para todas as idades. Porque, apesar de ser muito importante a gente olhar para as infâncias, né, para as crianças, realmente, porque elas são o futuro e a gente quer um futuro mais sadio do que o presente, os idosos são crianças que cresceram com todas essas feridas. E, assim, os adultos também, né, não só os idosos, mas eu penso muito nos idosos porque isso tudo que a gente está conversando é uma dor ancestral, né? Não começou na nossa geração. A falta de fotos, a falta de representatividade, a falta de autoestima, não é um problema que nasceu agora, né? Inclusive, historicamente, pessoas negras, quando foram escravizadas, foram privadas, inclusive, do direito à própria imagem, né? O direito à imagem delas pertencia aos proprietários daqueles negros escravizados. Então, é muito forte pensar que famílias inteiras talvez tenham crescido sem conhecer os seus antepassados porque não tiveram acesso a uma fotografia que tivesse a imagem dessa pessoa, assim. Então, se a gente pensa que os idosos que você fotografa, os adultos que você fotografa, que essas fotos são memórias mesmo que vão ficar registradas aí para a posteridade, elas não são fotos do agora, sabe? Elas capturam um instante, mas que vai durar para uma eternidade, porque a ideia é que se perpetue mesmo, né? Sim, a gente fala que a gente faz o Camélias pelos que foram, pelos que são e pelos que vão vir. Né? A gente não faz o Camélias só para agora. Né? A gente pensa em todos os que vieram antes. Eu faço o Camélias pelos meus avós, né? Pelo meu avô que lutou muito. Faço pelos que estão aqui agora, mas também faço pelos meus filhos que vão vir, pelos filhos de todo mundo que está ali, né? As mães que levam os seus filhos fazem para gerações futuras, né? Tem vários senhorzinhos, senhorinhas que vão e é muito lindo ver. Tem uma senhorinha que participou do primeiro Camélias e é inacreditável, porque a medicina não explica. Ela tem Alzheimer. Não, ela não lembra de várias coisas, mas ela lembra das fotos. Ela lembra do Camélias. Ela acha que eu sou neta dela. Ela tem isso na cabeça dela. E tá tudo bem, agora eu sou. Não tem problema, agora eu sou. Mas ela lembra. Ela lembra das fotos. Ela foi nas exposições, ela fez questão de ir e tudo mais. E ela lembra. Até hoje ela fala, né? Tem vezes que ela pede as filhas para ver as fotos, ela tem as fotos. E ela lembra. E ela, tipo assim, nunca tinha feito uma foto, não sabia o que era uma foto e tudo mais. E fez as fotos. E foi muito lindo. Foi inclusive uma das fotos que que foram premiadas, né? Já. As fotos do Somos Camélias chegaram a ser expostas no México, né, na Mostra Luz del Fuego. E eu queria saber como que foi esse processo, assim, não só na prática, mas o que representou para você esse passo. Muito, nossa, foi muito importante, assim, para mim foi... Não esperava, assim, fiz a inscrição meio desacreditada, não achei que ia dar certo, sabe? Pensei, é só mandar, né? Vou mandar. Mas fomos classificados e quando chegou a notícia eu fiquei assim, maluca. Foi muito importante, nossa, muito importante mesmo pra gente. Foi um marco e foi como dizer, continua que vocês estão no caminho certo, continua que vocês estão fazendo a coisa certa. E, nossa, eu não tenho como descrever assim, o que foi para mim, principalmente porque foi o primeiro. E o primeiro nasceu da minha indignação. Eu falo sempre que quando as pessoas falam assim, o que é o Camélias para você? É o transcender da minha alma, porque ele nunca nasce uma edição... As pessoas falam, como que vai ser a próxima edição? E eu falo, não sei. Porque ele sempre vai nascer de alguma coisa, de um incômodo, de uma indignação, de um sentimento que vai vir de dentro de mim.
Eu não tenho como prever. E aquele primeiro Camélias nasceu com 17 pessoas, sem nenhuma estrutura. Estava chovendo no dia, eu não tinha equipamento, o melhor equipamento, sabe? Eu não tinha a melhor técnica, eu não tinha nada. E a gente fez com todo o coração. Aquelas mães levaram as crianças com guarda-chuva, cortando tecido porque não tinha tecido para todo mundo. E ficou todo mundo ali, empenhado em fazer parte daquilo. E aí aquele ensaio ser premiado, porque depois vieram outros que já tinham um pouquinho mais, eu consegui botar um dinheirinho. Aí depois a gente passou no edital do governo do estado, né? Não conseguimos um valor tão alto, mas conseguimos pelo menos imprimir uns quadros. Conseguimos o apoio de um CRJ para ter pelo menos um lugar onde as pessoas ficarem. Então, as outras edições teve um pouquinho mais de estrutura. Mas aquela primeira, eu estava muito revoltada. E aquela ali, a que foi para o México, foi muito importante. Porque aquilo ali eu não tinha nada. Eu só tinha as pessoas. As pessoas e um sonho. Então, ser aquela... E as fotos que foram só das meninas. Porque era a mostra Luz del Fuego, né? Então eu só podia enviar as fotos das mulheres. Então só foram as mulheres. Então foi muito, muito, muito importante. Sim, eu chorei muito. Chorei muito e foi muito importante para mim, como foi muito importante para as meninas e para todo mundo como um todo. Mesmo quem não foi, ficou tão feliz quanto, vibrou tanto quanto. Até as 78 que são hoje, vibrou todo mundo. É muito importante a gente estar lá, a gente saber que a gente atravessou o mundo com a nossa arte, o nosso nome. Colatina foi para longe. Eu imagino o impacto que isso teve, não só para você e na sua carreira, mas para todo mundo que fez parte dessa primeira sementinha de camélia, né, que foi essa primeira edição, e ver ela chegar tão longe, assim. Você sente que teve um reconhecimento, assim, da cidade, do estado? Ou você sente que, apesar de ter cruzado o continente e chegado lá em cima, ainda existe uma falta de visibilidade mesmo dessas iniciativas aqui? Acho que ainda é pouco. Acho que ainda é pouco pro tanto, sim, por tanto que a gente já fez, eu acho que ainda é pouco. Mas acho que é uma crescente, é um trabalho que não vou dizer que eu não me importo. Não sei se seria essa a palavra certa, mas eu fico mais feliz com quem eu sei que eu já alcancei. Eu sei das pessoas que eu já alcancei, eu sei das crianças que eu já alcancei. Eu sei que eu saí de 17 para 78. Então, isso me faz mais, me preenche mais do que qualquer outro tipo de visibilidade, sabe? Saber que as pessoas estão ali, saber que as pessoas compram essa ideia. Saber que tem gente esperando para a próxima edição, sabe? Saber que tem gente que, Laís, isso que aconteceu no Camélias mudou minha vida, ou aquela vez que você foi em tal escola mudou minha vida, porque acaba que esses feedbacks chegam. Então, isso me motiva mais e faz o Camélias crescer mais dentro de mim e me indignar e me fazer querer mais do que qualquer visibilidade ou qualquer, sabe, outra coisa que pudesse acontecer. Eu imagino que ter contato direto com as pessoas que fazem parte disso, conhecê-las e conhecer o impacto do projeto sobre elas é o maior feedback que você pode ter, né? Porque, assim, é o que faz valer a pena o trabalho, né? Você não só faz na esperança de que isso transforme vidas, você tem a comprovação de que transforma vidas, porque as pessoas te contam que isso mudou a forma como elas se enxergam, né? Eu faço eu faço questão de sempre ir, né, nas escolas. Como a gente não tem muito recurso, eu inclusive estava conversando com uma pessoa e a pessoa falou assim, mas tá, como que vocês vão? Eu falei, não tem vocês vão, eu vou. Mas como? Eu falei,
pego um Uber, vou. Eu faço questão de fazer isso para ter esse retorno, para ter esse calor, para ter esse feedback, porque eu acho importante. E principalmente para ser acessível a essas crianças. Porque eu chegar numa... E a gente volta nas primeiras perguntas. Eu chegar numa escola que eu já estudei, e aí, às vezes, o diretor, né, ou o professor vai me apresentar, e aí eles estão achando, nossa, é uma fotógrafa e tal, e nananã, e as fotos já foram lá no México e tal. E aí a primeira coisa que eu falo é, vocês sabiam que eu já estudei aqui? E aí isso faz... Como Aproxima, assim? né? Chega pra perto. Aproxima. Faz a criança sonhar, cara. Porque, poxa, ela estudou aqui, ela veio aqui, ela já foi lá, as fotos já foram lá no México e ela vai vir aqui fazer foto minha. Porque eu vou lá, eu posso fazer foto deles. Então isso é o que, né, é o combo que o Camélias carrega. E que eu faço questão de que seja sempre isso. Então, às vezes as pessoas falam, você pode fazer um Camélias? Não. Camélias sempre nasce. Ele vai nascer de uma indignação sempre. Muito legal. E quais são os próximos passos, assim? O que você sonha para o futuro do projeto? Difícil. Sonho tanta coisa. Vivo sonhando com Camélias, mas o sonho, assim, mais alto do Camélias é ter a Casa Camélias, né? O sonho o mais louco é ter a Casa Camélias e ter oficinas para esses jovens de fotografia, de audiovisual, ter uma oficina de uma transista, para poder colocar esse jovem, essa criança no mercado de trabalho, para a gente ter todos os quadros de todas as edições expostos, porque hoje a gente não tem, né? A gente não tem onde deixar os quadros ficam na minha casa, guardados, só saem nas exposições itinerantes, mas ter essa casa que vai comportar essas oficinas, né? Para formar mesmo esse jovem, para esse jovem ser acolhido, né? Dessa forma, para que ele não fique na rua, né? E que ele se sinta bem. Que ele vá lá aprender, que a menina vá lá aprender com a transista preta, que o menino vá lá aprender com um fotógrafo preto, sabe? Para que tenha essa troca de quem cresceu, de quem já vivenciou, para que ele vá lá e encontre a pessoa que também era de comunidade, cresceu, para que ele saiba que ele também tem a chance, sabe? De alguém que estudou na mesma escola que ele, e conseguiu crescer na vida. Então, esse é o grande objetivo do Camélias. Mas os objetivos menores é a gente conseguir fazer uma exposição numa galeria, né? Eu tenho muita vontade de expor aqui no Mucane, né? Uma das edições do Camélias, que é um sonho menorzinho, né? E fazer a próxima edição do Camélias, eu pretendo fotografar 100 pessoas. Sair dos 78 e ir para 100. Todo mundo fala que eu sou maluca, mas vai dar certo. Eu não acho nada maluco. Acho todos os sonhos muito grandiosos em significado e todos não só possíveis como necessários, assim. Todo mundo ganharia com cada uma dessas realizações. E eu espero que no futuro a gente sente para conversar e você me conte que cada um desses sonhos está sendo realizado. Caminhando para o fim já da nossa entrevista, infelizmente, vou fazer para você uma última pergunta. Se você pudesse deixar uma mensagem agora para jovens negras que estão ouvindo a gente e que sonham em se tornar fotógrafas, mas ainda não sabem por onde começar, o que você diria? Difícil, mas eu diria, comece. Tem uma frase meio clichê, mas que é muito pontual, que eu gosto muito de usar. Que é faça o seu melhor nas condições que você tem agora, até você ter condições melhores de fazer melhor ainda. E isso se encaixa muito no Camélias, porque na primeira edição do Camélias a gente não tinha condição nenhuma.
E hoje a gente tem condições melhores e a gente faz melhor ainda. E um dia a gente vai ter mais condições e vai continuar fazendo melhor e melhor e melhor. Então o segredo é: comece e não desista. Que você vai tendo condições melhores e melhores e melhores. Acho que é isso. Perfeito. Eu queria agradecer pela sua presença, por ter aceitado o convite e também, é claro, por todas as sementinhas de camélia que você tem plantado. Eu acho que quando uma criança preta se cura, todas nós nos curamos, todos nós nos recuperamos, cicatrizamos alguma feridinha do passado. Então, eu tenho certeza que o impacto do seu trabalho vai muito além das pessoas que você tem fotografado. Eu mesma me sinto profundamente tocada quando eu vejo cada uma das fotografias do Somos Camélias, e eu tenho certeza que outras pessoas negras se sentem igualmente, sabe? Então, saiba que, na verdade, não dá para mensurar a quantidade de pessoas que o seu trabalho tem atingido. Eu tenho certeza que todo mundo que tem contato com uma das suas fotografias se sente profundamente impactado por isso. Muito obrigada, é muito bom saber que as plantinhas têm germinado, as sementes de camélias têm germinado. E eu fico muito feliz, muito grata pelo convite, de verdade, muito emocionada de fazer parte do podcast. Acho que a ideia é sensacional e poder compartilhar um pouquinho da minha história, um pouquinho da história do Camélias é incrível. Muito obrigada, de verdade. Gratidão. Eu que agradeço. Queria pedir para você compartilhar com a gente as suas redes sociais, como as pessoas podem te encontrar o Somos Camélias. Nas redes sociais podem me encontrar pelo Instagram, @lnfotografia, né, que é o Instagram onde vocês vão encontrar o meu trabalho profissional com gestantes e família, e o Instagram do Camélias, @somoscamélias_es. Vocês vão encontrar um conteúdo lá muito bacana e que vai voltar com tudo agora a partir do dia 14 de maio. Muito obrigada. Todas as redes sociais que a Laís citou vão estar aqui na descrição, independente da plataforma em que você estiver escutando a gente. Muito obrigada a você, ouvinte, pela escuta. O podcast que você acabou de ouvir é uma realização da Secretaria da Cultura, Governo do Estado do Espírito Santo, e conta com recursos da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura, Governo Federal.